turma da Marcela também, que eu já vi a Ju aqui. Sim, oi, Pro. Tudo bom, querida? Eu vi e falei, ai, a Ju! A Mari mandou o Bem-vinda! convite aqui, tô super feliz. Ah, então não, vai ser Isso aí, gostoso. Qualquer Laura, coisa pra você... compartilhar mesmo. Ah, Marcela, que lindona. Tá com cabelão, Má. Não tá dando para te A ouvir, gente não tá te Marcela. ouvindo. O micro tá ruim. Você habilitou o microfone? A Isadora, olha lá, que linda. Que chique. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estamos, Isa, Estamos. tá ótimo. Nossa Senhora, essas coisas... Deixa eu ver a Má agora, ver se a gente consegue te ouvir, Má. Peraí que a Má já entra também. Aí a gente vai conversar um pouco com todo mundo, que eu vi, né, que tá entrando todo mundo. Vamos dar uns 5 minutinhos para ver se mais gente entra. Uhum. Oi, Júlia! Pode falar, Má, você apertou aqui, vamos ver. Oi, Ju! Bem-vinda! Vocês são parentes? É minha prima. Ah, que legal. Eu dou aula para ela hoje à noite. Eu vi o sobrenome e eu acho que você estava ontem também, não estava, Júlia? Porque eu vi esse sobrenome Libretti e fiquei pensando, mas será que é parente da Lê? É minha prima. Que legal, acho que é de segundo grau, né, Júlia? É isso. Que é isso, que é sua mãe, que é minha prima de primeiro grau, a Pri. É isso. Ai, que bem-vinda, viu? Deixa eu só ver aqui. Eu tenho, sim, Helena, tô só escrevendo aqui, que é só eu pegar aqui, peraí. Tá. Aí acho que você pode ler e apresentar. Posso ler? Então tá bom. Na hora então que a gente começar. Acho que a da Isa não tem. Deixa eu só ver aqui. Pegar o link dos certificados, tá. Eu tenho as duas aqui, pode deixar. Tá bom. Má, tenta de novo, vamos ver se a gente consegue. Marcela, não sei se você está no celular ou no computador. Às vezes o pessoal não consegue usar o microfone no computador. Se você quiser tentar do celular, não sei. Ou entrar e sair. Tá tão bonita. Uma pena. A gente dá mais uns 2 minutinhos, deixa eu ver. Sim. Estão me ouvindo? Sim, você sim. Tá perfeito. Legal. Porque eu custei conseguir ligar, tava tipo bloqueado para mim. Ué? Tá, mas saiu e vai entrar. Agora, acho que ela entrando também como moderadora, eu acho que aí vai ficar melhor, né? Eu vou ter que pôr ela de novo, porque acho que ela entrou com outro... Peraí. Moderadora. Tá, aí agora acho que ela consegue falar, talvez. Lembra, porque como ela entrou como coisa, talvez não tenha do jeito. Vamos ver. Ainda não foi, Marcela. Ixi, Maria! Caramba! Mas não tem problema, qualquer coisa a gente vai falando com a Isadora primeiro, até a Má ajustar. Esse é o de menos. Que o da Isa já tá funcionando, né? Deixa eu ver uma coisa que tá acontecendo aqui.
Eu postei na rede social também, Helena, então tá entrando gente que já fez o curso, tá? Acabou de entrar a Bia também, que é outra aluna. Ótimo. Legal. Aí elas também podem ir contando um pouco do que estão fazendo, de repente, compartilhar as experiências. Eu acho que isso vai ser bem gostoso. Então, vi você, Bia, acabei de falar. Bem-vinda, querida. Será que a gente pode começar? E a gente vai começando, apresenta as meninas. Isso, acho que é legal, né? Porque aí já vai, assim, não fica muito tarde, porque todo mundo tem aula depois. Então, a gente vai, né, fazer uma coisa bem gostosa. Então vamos lá. Vou apresentar. Não, só para dar uma introdução aqui, a gente está nessa segunda mesa, né, nessa segunda roda de conversas com os nossos egressos, as nossas egressas dos 2 cursos, né, Relações Internacionais e Comércio Internacional. Hoje o nosso papo é sobre comércio internacional, com 2 recém-egressas do curso, a Marcela e a Isadora, que a Alessandra vai apresentar. Então, só para dar boas-vindas a todas e a todos, para a gente continuar compartilhando essas experiências, né? De quem passou, está terminando aqui os cursos na IMB e entrando ou recém-ingressos no mercado de trabalho. Então, acho que é legal para quem está estudando, né? Ver essas diversas possibilidades e caminhos que existem e como cada um foi trilhando o seu caminho. Então, bem-vinda, Isadora, bem-vinda, Marcela. Obrigada por terem topado aí compartilhar as experiências com a gente. Eu vou passar a palavra para a Lê para apresentar vocês, e aí depois a Isadora tem uns minutos aí para contar, depois a Marcela, e a gente abre para perguntas, tá bom? Vamos lá. Então, boa tarde a todo mundo que está aí. Estou muito contente da gente poder estar aqui conversando juntas, né? Mostrando um pouco da força feminina também, né? Que estamos aqui com as egressas mulheres. Eu vou apresentar um pouquinho as duas, para depois elas poderem contar para vocês um pouco dessa experiência. Eu vou apresentar primeiro a Marcela, porque depois, na hora que eu apresentar a Isadora já começa a apresentação, né? A Marcela, hoje, ela é analista de câmbio júnior da Mercedes-Benz. Então, a Má vai poder contar bastante coisa dessa experiência para vocês, porque ela começou na Mercedes-Benz como estagiária em fevereiro de 2018, depois da gente ter feito aí um evento entre a AMB e Mercedes. Então, vai ser bem bacana da gente ouvir a história. A Má hoje cuida de toda a parte de administração e monitoramento da posição de títulos de câmbio da Mercedes, né? Então, ela cuida de toda a análise de balanço patrimonial dos clientes, atualiza o monitoramento de limite de crédito, né? Gerencia controle de saldos e pagamentos. Então, é bem voltada para a parte de dólar e euro, tá? Mas ela já foi estagiária. Ela já morou fora, então a Marcela fez como é que chama? Uma vivência no Canadá, que ela ficou 1 ano fora. Então, também aprendeu bastante, e vai trazer para a gente um pouco. Ela concluiu o curso em 2019, né? Então, ela concluiu antes da pandemia. Então, vai trazer para a gente também a perspectiva de como é que era o nosso curso antes disso tudo, né? Assim que a Má conseguir, tadinha, falar com a gente, por causa do microfone não tá bom, aí ela entra para falar, né, Má? Vocês estão me ouvindo? Estamos! Ai, graças a Deus. Só não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Pronto. Isso. Aê, pronto. Acabei de te apresentar, tá? Ai, Jesus. Então, apresentei, falei que você se formou em 2019, que você está na Mercedes, passei um pouco do que é o seu trabalho hoje, mas só por cima, para depois você poder se apresentar direitinho. Tá bom. Tá? E aí, agora eu vou apresentar a Isadora. Então, ó, a Isa tá hoje, né, numa empresa chamada Savion Têxteis, tá? Então, ela vai explicar, porque hoje ela é analista de comércio internacional. E ela participa de todo o processo comercial e todo o processo de exportação dos tecidos e da produção que eles têm aqui. Mas, né, a Isa já trabalhou antes, né? Ela terminou o curso na IMB agora, no semestre passado,
tá? Ela já tinha feito um curso fora, tinha morado fora, né, na Califórnia, então ela ficou 1 ano no Pasadena City College, na Califórnia. Fez também a parte de Made in China, então a Isa fala chinês, né? Já trabalhou na Fruti Comércio de Alimentos como estagiária e trabalhou na Saída Mata, né? Que ela foi contratada como terceira para fazer a parte justamente de consultoria de comércio internacional. Né? Nas nossas aulas, a Isa era quem eu consultava para saber como é que era o processo para se internacionalizar, que tipo de informações a empresa precisava ter. Então, tudo isso faz parte do trabalho de quem fez comércio internacional. Tá? Então, queria primeiro agradecer muito vocês duas terem topado estar aqui com a gente, dividindo, né, essa experiência. E vou dar a palavra agora à Isadora primeiro, para ela falar um pouquinho dessa experiência dela, e depois vai entrar a Marcela. Obrigada, Isa. Prazer a todos. Eu sou Isadora Coelho. Estou super feliz e super honrada de estar aqui. É um momento muito especial, de verdade, porque há pouco tempo atrás eu estava na cadeira de estudante e hoje estar sentada na cadeira de profissional e assumindo os riscos de uma profissional te dá uma outra faceta, te traz o senso de responsabilidade. Mas como que eu cheguei aqui? Né? Eu saí do colegial exausta, porque o colegial exaure a gente, as nossas energias. E eu falei assim, eu não quero perder tempo, eu quero agregar ao meu currículo, mas eu preciso fazer isso de uma forma um pouco mais leve do que foi até agora. Então, eu me mudei para os Estados Unidos com o foco de fazer medicina. E eu fiz 3 semestres de medicina no Pasadena City College. Mas eu me graduei em inglês, né, lá. Eu tenho um certificado de fluência em inglês. E eu lembro quando eu retornei para o Brasil e eu não consegui transferir o meu curso, aquilo me gerou uma certa frustração, né? Eu voltei para o cursinho, e aí eu vi que aquele estilo, né, de análise era uma loucura, o meu senso crítico ficou muito aguçado. E eu falei assim, olhei para dentro das minhas próprias características, do que eu gostava, do que eu tinha aprendido lá fora. E eu sempre gostei muito de geografia política e econômica, né? Isso sempre me brilhou os olhos. Então, eu falei assim, eu acho que eu vou dar certo com relações internacionais, comércio internacional. E eu encontrei o curso da AMB. Melhor escolha da minha vida. Me permitiu ser e fazer exatamente o que eu quero, ser quem eu sou para as pessoas, para a população, para o meu trabalho, né? Então, eu estou aqui. Durante todo o trajeto da faculdade, desde o primeiro semestre, eu comecei a procurar por estágio, né? Então, estive muito ligada no LinkedIn, nos estágios oferecidos, nos eventos que a AMB promovia para estágios. Apliquei para a Braskem, apliquei para várias, mas tenha em mente que muitas vezes você vai ser achado. Não você vai achar. E as 2 vezes aconteceram assim. Eu fui achada. Então, tenha sempre um perfil atualizado. Escreva sobre você mesma no seu perfil. Quem é essa pessoa? Quais são as características? O que você aprendeu até aqui? Porque vocês já devem ter visto isso em aula, que hoje o bem mais precioso que a gente tem é o humano. As pessoas estão tentando um equilíbrio humano dentro das próprias empresas, né? Então, essa descrição pessoal de quem você é, e não apenas profissional, auxilia para que você seja encontrado, né? Então, gera eficácia no trabalho. Existem muitas empresas que quando elas estão pensando num time, elas falam assim, eu tenho uma pessoa dominante, eu preciso ter nesse time uma pessoa de senso humano, eu preciso ter nesse time uma pessoa um pouco mais técnica, porque eles precisam equilibrar o ambiente. Então, para grandes mercados, grandes multinacionais, esse movimento está acontecendo. Eu percebo isso porque dentro da Savignon, nós atendemos empresas gigantescas, né? Eu acho que a maior empresa que a gente atende aqui se chama Chanel.
da Chanel, nós somos fornecedores de tecidos da Chanel. Então, eu estou muito honrada de estar aqui hoje. Eu me formei e ficou aquela insegurança. Durante uma pandemia, eu falei assim, agora? Eu vim tá falhando um pouquinho o áudio, Isadora. Não quero voltar onde eu vim. Isa, sumiu o seu áudio agora. Melhorou? Voltou. Voltou? Voltou, pode falar. Voltou. Ok, então vou continuar falando. Então, eu não queria me formar e fazer um movimento de volta para a casa dos meus pais ou para o interior de Minas Gerais. Eu queria continuar progredindo, né? A minha primeira oportunidade de estágio foi dentro da Frutti. A Frutti é aquela produtora de açaí que a gente encontra em todos os mercados. Eu tive ali a maior oportunidade, durante a faculdade, de perceber as variações em formas de entradas em diversos países. Por quê? É muito importante você observar a forma como você vai apresentar o seu produto perante uma cultura. Quem vai ser o seu mercado? Quem vai ser o seu comprador? No momento que você negocia no comércio internacional, a pessoa que vende também tem o poder do não. Né? Do tipo assim, esse mercado não me atende. Esse mercado não representa quem eu sou como empresa, então isso não me interessa. O que às vezes é muito diferente do mercado nacional. E a gente está tentando expandir o máximo possível, porque você está numa face de uma mesma cultura. Quando você está do outro lado do mundo, você precisa se sentir representado, de que a sua ideia está sendo vendida sobre um mesmo aspecto, sobre uma mesma visão. Então, eu tive essa chance de explorar a parte técnica, operacional, de lidar nesse mundo alimentício, de perceber quais são as dificuldades de uma fábrica, de um processo fabril. E cá estou eu, em outra fábrica, com um aspecto completamente diferente, no segundo maior mercado do mundo, é o mercado da moda. Né? Há poucos dias atrás rolou um burburinho aí de que o sócio da Louis Vuitton tinha sido o homem mais rico do mundo. Passou o Jeff Bezos aí por alguns minutos. Então, todo mundo se veste. A gente calça, a gente cobre, a gente está sempre de alguma forma comprando moda de alto valor agregado ou de baixo valor agregado. Então, se inserir nesse mundo é saber o básico, tá? Então, o inglês, os Incoterms, os métodos de entrada, o potencial empresarial, isso tudo a faculdade vai te dar e você vai vir com uma bagagem gigantesca, né? O que foi maravilhoso para mim, porque eu cheguei e falei, olha, eu sei tudo isso aqui, eu só preciso entender agora o processo interno fabril. E não existe um lugar melhor para você aprender do comércio internacional quando você pega o processo por inteiro, desde escolha e produção do fio até a entrega para o seu cliente. Há um desenvolvimento exclusivo, há uma atenção exclusiva. Então, assim, a minha experiência foi muito legal até aqui, né? Eu tive a oportunidade de lidar com 2 polos muito diferentes, mas ambos em processo fabril. Então, eu lidei com comércio internacional no mundo alimentício, que é, né, bem complexo, e agora no ramo da moda. Então, eu estou expandindo, estou abrindo as minhas asas e conseguindo cada vez mais ter um know-how comercial externo. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que eu preparei para falar, pincelando um pouco aí.
história. Ah, obrigada. Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade? Então, peraí. Agora a gente vai abrir primeiro para a Marcela falar dela, e aí a gente vai abrir para perguntas para vocês duas. Aí eles vão, né? Só quero ver como é que vocês vão se sair, porque eu acho que vocês são duas pessoas incríveis. Então, Má, agora a bola é sua. Obrigada, viu, querida, de estar aqui. Obrigada, Lê. Agradeço muito por ter sido convidada. Isa, sua história de carreira em tão curto período já é fantástica. Parabéns. E, bom, a minha história é um pouco diferente da dela. Eu me chamo Marcela, tenho 24 anos e eu me formei em comércio internacional no finalzinho de 2019. Então, realmente, foi antes da pandemia, eu não consegui ter colação, mas tá tudo certo. No segundo ano da faculdade, quando na época o estágio era obrigatório no nosso curso, e aí eu comecei a pesquisar diversas empresas, eu sempre soube que eu queria uma multinacional, era um caminho que estava certo, que era o que eu queria. Justamente porque na época, depois do colegial, que eu estava um pouco perdida, não sabia o que eu queria fazer, eu fui passar um tempinho no Canadá só para estudar inglês, para melhorar a minha fluência, que eu sabia que seria muito importante. Considerando que eu não tinha nenhuma experiência, o intercâmbio foi um grande ponto do meu currículo na hora de prestar para alguma vaga. Então, nesse tempo que eu estava no Canadá, eu melhorei minha fluência no idioma, mas eu percebi que eu me dava muito bem com diferentes culturas, que era isso que eu queria fazer, isso que eu achava interessante, assim. Como cada cultura é muito diferente, como cada país tem um ponto a ser descoberto, e eu sempre achei isso muito interessante. Então, eu entrei, logo que eu voltei para o Brasil, eu entrei no curso de comércio internacional, era o curso mais diferente, assim, que eu achava que, para mim, relações internacionais não era bem o que eu queria, e o curso de tecnólogo de comércio exterior também não era, não atendia. Então, o curso da IMB parecia que ele tinha sido feito para mim. E aí eu entrei no curso, os 2 primeiros anos foram de manhã, e aí no terceiro ano eu teria que ir para a noite para ter o estágio obrigatório. E no segundo ano da faculdade, teve esse fórum de Comex, promovido pela Mercedes-Benz, onde durante 3 dias, se não me engano, eles reúnem diversos profissionais, seja de banco, seja de transportadora, para falar um tópico durante o dia. Nesse ano da faculdade, eu estive presente, eu até conheci a Alessandra antes dela me dar aula, conheci nesse fórum, e foi super legal, eu me diverti bastante, aprendi muita coisa, e aí foi a primeira vez que eu pude vivenciar como era o mundo empresarial, que até então eu nunca tinha trabalhado e eu não fazia ideia. No ano seguinte, que eu comecei a pesquisar sobre estágio, eu mandei meu currículo para Deus e o mundo. Eu não estava nem no norte, eu só queria uma multinacional. E aí eu estava um dia em casa sem fazer nada, e aí eu falei, nossa, mas eu podia tentar a Mercedes. Tinha acabado de fazer uma semana que eu tinha ido no fórum da empresa. E aí eu falei, vou tentar. Mandei o meu currículo para eles por e-mail, e aí começou indo o processo seletivo, eu comecei a passando pelas fases, demorou um tempinho, assim, foram 6 meses o processo. Cheguei a pensar que eu não tinha sido escolhida, e aí eu tive a minha entrevista com o pessoal da área da tesouraria, né? Por mais que eu faça comércio internacional, uma coisa muito legal é que eu não fiquei presa com o meu diploma somente a parte de comércio exterior e alfândegas. Eu consegui entrar na parte financeira. Então, comecei o meu estágio lá, na parte de mercado externo, então eu cuido das finanças de alguns países. E aí eu sou responsável pelo crédito deles, monitoro as vendas, faço análise de balanço dos clientes, dos encarroçadores. E aí, depois de 1 ano e meio que eu já estava na empresa, em agosto do ano passado, de 2019, eu fui efetivada. Eu queria muito ser efetivada, eu gosto muito de onde eu trabalho. Trabalhar na Mercedes é muito interessante, porque eu trabalho na fábrica em São Bernardo, então lá dentro você consegue ver de tudo. Você vê o pessoal da produção, o pessoal da manutenção. Lá é um ambiente que não para nunca. Tá 24 horas por dia, eles estão produzindo. Então,
E eu gosto muito desse fato que eu consigo ter contato com o pessoal da Argentina, com o pessoal da Turquia, com o pessoal do Japão. E a parte realmente do inglês me ajudou muito, mas no curso a gente já tem o inglês, o francês tinha na época também. E eu fiquei muito feliz de ter sido contratada pela empresa, eu me dou muito bem com as pessoas que trabalham comigo. Eu até brinco que na minha entrevista eu achei que ia dar tudo errado. Eu tava falando demais, tava nervosa, e a minha gerente, ela é o oposto, ela é muito quieta, ela é muito séria, e eu falava assim, meu Deus, já deu tudo errado. Então eu comecei a bater papo com elas, assim, como se eu estivesse conversando com amigas. E, no fundo, era exatamente isso que elas queriam alguém que se comunicasse bem, alguém que não tivesse vergonha, que falasse assim, olha, isso eu não sei. O que eu frisei muito na minha entrevista foi, olha, eu não sei isso, mas eu tô aqui para aprender, eu quero ter experiência, eu posso fazer tudo que vocês me sugerirem, porque eu quero aprender com vocês. E acredito eu que foi isso que me ajudou. Ter ido no fórum da empresa foi outro ponto super importante, porque elas viram que eu tava... Não era daquele momento que eu estava interessada na empresa, que já vinha, assim, de um ano. Então, eu só posso agradecer ao curso, aos professores. Todo curso tem problema, não tem como, toda faculdade tem, mas os professores que eu tive, que me levaram a escolher esse caminho aí para uma montadora, foram professores fantásticos e eu só posso agradecer. E é isso, hoje em dia o caminho está por aí, né? Ainda estou na tesouraria da empresa e pretendo continuar pelo tempo que me for possível. E é isso. Opa, obrigada, Má. Muito obrigada. Imagina. Assim, eu tive o prazer de dar aula para essas duas lindezas nas minhas aulas e para alunas excelentes, né? Então, assim, agora queria ver com vocês se vocês têm perguntas, né? Porque a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre essas possibilidades de trajetória, né? No curso de comércio internacional, eu falo muito, né, da parte de finanças, encho a paciência de vocês com as possibilidades de banco, né, de câmbio, de vocês ampliarem, né, a percepção de vocês, que foi isso que a Marcela falou e que a Isa também falou, né, de que a gente está num momento do mercado em que o humano é o que é valorizado, né, e que o conhecimento da gente, ele vai se expandindo cada vez mais. Vocês têm muitas possibilidades agora, tanto o pessoal de RH, de RI, quanto o pessoal de comércio internacional. São cursos intercambiáveis, né? A gente fala, são cursos irmãos. Então, assim, tem muitas perspectivas aí para vocês. Então, vamos ouvir um pouquinho o que vocês têm de comentários, de coisas que vocês gostariam de saber delas. Eu queria só fazer uns comentários breves também. Foi muito bom, muito enriquecedor ouvir as breves histórias das duas, né? Eu acho que isso é uma coisa legal da gente, que a gente está acompanhando, assim, é o início da construção da carreira de vocês. E é muito legal ver como vocês já estão, já entraram no mercado de trabalho, já têm uma visão mais clara do que é o mercado de trabalho, do que é trabalhar numa empresa, então tem essa vontade, foram buscar as oportunidades. Acho que a gente tem ouvido várias histórias que todas focam muito nisso, né? Como é importante você buscar aquilo que te interessa, aqueles temas que te interessam, as pessoas que te interessam, que estão fazendo coisas que vocês querem fazer, e aí as oportunidades vão surgindo e também tem um trabalho de agarrar essas oportunidades, encarar o desafio. E a Lê estava comentando que a Isadora fala mandarim, é isso, Isadora? Conta aí um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que é importante, né? Ainda mais olhando para o comércio. Eu estudei o mandarim por todo o período da faculdade, mas o mandarim é uma língua muito complexa, não só na escrita, como na fala. Então, de um determinado ponto, eu parei
de falar, até porque hoje a minha demanda é uma competição direta com a China, né? Aqui a gente tem produtos que competem diretamente, enfim, são tecidos. Então a gente tem uma competição aí, o nosso mercado visa muito o inglês e o espanhol. Então eu tive que virar um pouquinho agora e falar, ok, eu vou estudar espanhol. Mas é legal isso também porque mostra como os idiomas são importantes, né? E vocês duas, é interessante, vocês duas fizeram intercâmbio, então tiveram essa oportunidade de aprofundar na língua, aprender mais uma língua fora, mas acho que também é legal destacar que vocês não precisam depender desse privilégio, que é um privilégio, né? Poder estudar fora, para aprender os idiomas, né? O curso de comércio internacional tem esse diferencial que é o ensino dos idiomas, inglês e francês. A RI, por exemplo, não tem. Mas tem tantas oportunidades, né? Já tem, mesmo na RI, tem as escolas, tem escolas de idiomas com valores mais baixos. 80% do meu tempo, 80% do meu tempo eu falo inglês, no meu dia. Porque os meus clientes 90% estão, né, lógico, estão fora do país. Existe uma mínima porcentagem que só falam espanhol, e aí o meu gerente assume, porque o espanhol dele é muito melhor que o meu. Olha lá, tá vendo? A Isabel tá perguntando, né? Sobre as línguas. Além do inglês, que outras línguas você acha? Quer dizer, você acabou de falar do espanhol, certo, Isa? Que é a segunda língua mais falada no mundo, né? Assim, lógico que o chinês, em comparação a número de língua primária, ele é altamente falado. Mas a gente tem a porcentagem de pessoas que falam mais de uma língua. E quando você coloca nessa conta, o espanhol é a segunda língua mais falada no mundo, depois do inglês. Tá? Então seria inglês, espanhol, e aí existem algumas outras, o mandarim e o francês como língua diplomática, que ele ainda é. Eu leio em francês, graças. Má, você também, né? Que você, como você fez o francês no comércio, você chega a usar hoje ou não? O francês eu não uso na empresa. Tive que usar pouquíssimas vezes, porque calhou de um dos países que eu cuido ser a França, mas é igual a Isadora. 90% dos clientes que eu tenho contato, a gente acaba usando em inglês. Os outros 10% é espanhol, às vezes a gente tem algum problema. Eu já tive problema assim, com a Argentina, que a gente não se entendia no inglês, e aí a reunião teve que ser em espanhol. Sofri um pouquinho mais, né? Porque o meu espanhol não é tão bom. Mas já estudei durante vários anos também. Quando eu entrei na Mercedes, por ser uma empresa alemã, o meu ponto principal era começar a estudar alemão. Aí eu conversei com a minha gerente, conversei com a minha então, coordenadora de estágio, e as duas falaram, olha, é legal para aprender, mas assim, vai para o espanhol. Vale mais a pena, a gente vai usar mais, e é isso que a gente precisa. Então, eu acabei largando a ideia do alemão por enquanto, e aí eu fui para estudar espanhol mesmo, que é onde eu mais uso. É interessante isso, né? Porque, veja, o Lucas está colocando aí também, fico pensando em investir no espanhol pelo mercado privado, ou francês pelo ramo da diplomacia. Mas olha a história delas, né? Tipo, a Marcela ter conversado com a gerente, trocado essa ideia. Que caminhos você vê, o que seria melhor. Então, acho que depende sempre muito do ramo, né? Da empresa que vocês vão acabar trabalhando, e nesse sentido, conversar mais abertamente mesmo com os gestores, com os colegas, eu acho que ajuda muito a fazer essas escolhas e tomar essas decisões, né? Mas eu reforço, acho que o que vocês duas colocaram, né? O inglês me parece mais do que essencial para qualquer área, né?
Não tem como. Na área que eu tô, sem o inglês eu não conseguiria. Até era um ponto principal para eu poder ser contratada. Não tem muito jeito, né? O que a Isadora colocou aqui, que ela escreveu, e que a gente fazia muito também, Má, foi quando a gente falou de negociações, né? Ou dos aspectos das nossas técnicas de você vender e colocar isso também no mercado de vocês. Você tem visto isso na sua área? Quer dizer, a maneira como você vai conversar com os clientes, que a Isa também eu sei que está vendo isso bastante agora, que são essas técnicas que é marketing, mas é o nosso próprio marketing. Como que vocês estão vendo isso que a gente está tendo ainda em aula com eles? O meu lado, ele é um pouco mais tranquilo, porque as pessoas com quem eu lido também estão mais acostumadas a falar a língua do dinheiro, né? Então, todo mundo é extremamente educado, todo mundo segue o padrão de linguagem empresarial. Mas nunca precisei seguir mais a parte da negociação, que a gente tinha muito em aula, porque essa parte não é muito comigo. Então, a gente segue muito o básico, assim, tanto no telefone, quanto pelo Skype, por e-mail. Mas em reunião que a gente tem algum problema, que entra algum gerente, que aí você precisa, né, ficar mais tranquila, ser mais um pouquinho mais paciente. Mas a parte, assim, mais de... que nem a gente tinha em aula, né? Cada nação você trata de um jeito, ou aquela pessoa é da China, eu falo daquele outro jeito. Eu não preciso, não é algo que afeta o meu trabalho diário. Isa, e o seu? O meu mercado, eu converso com 20 clientes de 20 países diferentes por dia. Cada um com a sua demanda, cada um com o seu estilo, e a gente tem que pensar que eu estou conversando com eles sobre inverno de 2022 e verão de 2023. Então, a gente está um ano e meio sempre à frente. Né? Então, as coleções são às frentes, o desenvolvimento é à frente. A gente tem que pensar no tempo de desenvolvimento, no tempo de produção, no tempo de tinturaria, no tempo disso, no tempo daquilo. Que eu diria sobre a conversa com os clientes? Eu acho que eu não domino a arte da negociação no mundo da moda ainda como um todo. Porque eu não domino todas as técnicas. Eu estou aqui tem pouco tempo. E para dominar, você precisa conversar a linguagem da estilista. Você precisa entender o sonho dela e trazer para o mundo real, para o mundo das máquinas, para o mundo do desenho, né? Tornar tudo isso aqui real. Então, às vezes elas têm aquele sonho lindo, com aquele monte de fio, aquele monte de cor, e aí você senta e fala assim, ok, o que é possível? E você não pode deixar aquele brilho morrer, porque senão ela para de comprar. Então, como que a gente equilibra isso? Como que a gente traz esse sonho para a realidade sem perder o cliente e ainda assim atende dentro das nossas limitações? Então, a gente está sempre trabalhando em cima de uma linguagem, sempre trabalhando de uma forma amigável. Um fato que a gente já prestou atenção aqui. Se a empresa não gosta da pessoa que a representa, eles não compram. Eles podem gostar do produto, mas se eles não gostarem da pessoa, eles não compram. Aqui dentro, às vezes acontece, poxa, eu gostaria de falar com tal pessoa, porque é a pessoa que ela tem como referência, como confiança. E isso acontece. Então, por isso que eu friso muito esse lado humano, muito comercial, muito... Porque você tem que se colocar como pessoa, como opinante, como um líder, ao mesmo tempo como uma pessoa maleável. Você não quer distanciar, né, ou, assim, aumentar essa barra de distância física que já existe numa negociação dessa. No momento de Covid, a gente assim, andou sobre ovos, porque existia um método do enfia todos os tecidos dentro de uma mala, né? Toda uma coleção nova inteira e vamos para o mundo.
Vamos participar da feira em Nova York, da feira em Portland, da feira em Paris, vamos assistir o Fashion Week, vamos nisso, vamos naquilo, vamos encontrar os clientes. E aí, quando você não tem o contato, o tato no tecido, como que se faz isso? Como que você estabelece essa conexão e não deixe que o seu cliente vaze pelos dedos e caia no nimbo da China? Então, por isso que às vezes o contato humano, ele cria essa linha forte de confiança. Sim. E ele precisa ser alimentado todos os dias. Todos os dias eu vou naquela cliente, eu leio o e-mail, o processo como um todo, e falo que etapa que eu estou desse processo, deixa eu tranquilizar ela aqui. Vou mandar um vídeo, fazer ela acreditar que eu estou prestando atenção nisso. Mandei amostras, eu acompanho o tempo de recebimento das amostras. Daqui 4, 5 dias, olá, cliente, tudo bem? Você recebeu nossas amostras, o que você achou? Então, fazer ele se sentir especial, querido, acolhido, entendeu? É trazer para perto. Você tem que ter o poder de influenciar, de ser você, de ser a empresa, de defender os interesses da empresa. Perfeito, isso mesmo. Obrigada, Isa. Má, queria te perguntar uma coisa, obrigada. Com a questão da pandemia, como é que ficaram os processos de importação e de exportação da Mercedes? Né? Eu lembro, assim, do nosso último... do último evento lá na Mercedes que nós fomos, que eu fiquei super impressionada com toda a parte de criação dos carros elétricos, quer dizer, já estava todo um desenvolvimento super bacana. Como é que foi isso para você? Quer dizer, como é que a área de vocês foi afetada? Então, em abril do ano passado, na verdade, em março do ano passado, o mundo já começou a acabar, porque todos os escritórios começaram a fechar, ninguém sabia assim se pegava, como que pegava o Covid, se podia pegar pela encomenda, se tinha algum perigo ou não. Então, todos os nossos processos atrasaram. Então, o processo de produção parou durante 1 mês e meio, então a gente ficou sem produzir nada. E somos uma produtora, então sem produção a gente foi usando o estoque, mas chega um momento que o estoque não dá conta. Atualmente, no mercado externo, a Mercedes tem ligação com 66 países. Nem todos têm faturamento recorrente, mas grande maioria tem. O nosso principal cliente é a Argentina, a própria Alemanha e o Chile. Então, da Argentina, quando começou a ter a pandemia, o governo da Argentina já é um governo que vem sofrendo há muito tempo. Então, no início de 2020, teve as eleições, né, na Argentina, então a gente estava de olho para ver quem ia ganhar, porque as coisas podiam mudar, e realmente mudou. Algumas leis da Argentina mudaram, então, assim, o processo de pagamento deles teve que ser alterado para melhorar a logística, né, dos produtos irem, voltarem. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo com a pandemia? O atraso de pagamento deles, por mais que a Mercedes-Benz Argentina seja uma parceira nossa, então ela está dentro da Alemanha, assim, então não teria tanto problema, o atraso de pagamento deles ficou, assim, gigantesco, por volta, assim, de 40 milhões de dólares. E por mais que a gente tenha contato semanal, olha, o que está acontecendo, vocês precisam de alguma ajuda, você precisa de algum documento, e eles falavam assim, olha, da parte de vocês não tem nada que possa ser feito. É aqui mesmo, dentro da Argentina, a gente não está conseguindo mandar dólar para fora, o governo está retendo dinheiro aqui. Então, considerando que a Argentina é o país que a gente tem mais faturamento, ficou muito difícil. Essa parte ficou muito complicada. Eles até pararam pararam de comprar veículos, mas diminuíram bastante. E o resto dos países caiu demais o faturamento. A gente tem alguns países que eles são classificados como países de risco, como o Egito, Equador. E a gente tem um processo com o Banco do Brasil que se chama forfeiting, que é um processo que, assim,
A gente vende para o cliente, mas tem que passar pelo banco, o banco dá limite de crédito. É um processo super complicado e dependendo do cliente, tipo, a gente já teve processo com a Argélia, que pode dar N problemas. E aí, o que acontece? Fica muito difícil depois para você resolver isso, porque assim, tá envolvendo um banco exterior, um banco que a gente não conhece, vai de um banco pequeno, sei lá, por exemplo, lá na Argélia, e aí vai para um outro banco maior e passa para o Citi de Nova York, e se em algum ponto der algum problema, para rastrear fica mais complicado. Então, atrapalhou muito a questão do Covid. Agora já está um pouco melhor, porque acho que os países já foram se adequando mais a essa situação. Mas a gente sofreu bastante. E como os clientes, grande maioria, só pagam depois de receber a mercadoria, quando a mercadoria atrasa, eles não pagam. Então, foi complicado, mas está tudo bem, tudo certo. A gente é uma empresa muito grande, né? Então, tem o suporte da Alemanha sempre. Então, as coisas foram passando, foram melhorando, a produção voltou, mas grande maioria da empresa continuou trabalhando em home office. Vira e mexe, a Argentina fecha o escritório de novo. Eles foram a empresa abaixo da Daimler que demorou mais tempo para abrir os escritórios. Ficou fechado durante muito tempo, justamente porque a situação lá estava ruim. Mas agora, dentro do cenário ruim que a gente está, tá melhor. Perfeito, obrigada, Má, obrigada. Esse é um processo complicado. A gente fala muito em sala, eu acho que aí é uma coisa bacana para a turma que está falando no comércio internacional, sobre o processo de exportação, sobre o processo de importação, né? Então, no curso, a gente tem ideias dessas coisas. Essas operações, igual a que a Má está falando, de forfeiting, tem algumas importações que a gente já falou de exportação, de financiamento de exportação, financiamento de importação, isso a gente não toca mais no curso, a gente não entra nesse detalhe, mas dentro das empresas, elas são fundamentais, né? São elas que possibilitam isso que a Marcela está explicando, quer dizer, a maneira como a gente vai vender e como a gente vai comprar dentro das empresas, em geral, não é assim, eu faço uma exportação e pago à vista, né? Oi, chegou o dinheiro, né, Mas já exportou, importou, não é assim. Podia ser assim mesmo. Muito mais fácil, né? Tem alguns clientes, justamente são esses clientes, esses países que têm algumas restrições bancárias, restrições com o próprio governo, que aí você precisa ser criativo. Então, tem esse forfeit, que é um processo de crédito bancário. Então, tem carta de crédito, que aí ela é bem detalhada, ela muda muito de acordo com o país, de acordo com a demanda. Tem o Cash Against Documents, que eu lembro até que uma vez eu tive uma prova com a Alessandra, e aí antes da prova eu falei, Ale, qual é a diferença entre os dois? Porque eu tô muito confusa. E aí depois eu acabei usando isso no trabalho. E lá na minha área também, eu trabalho, maioria do tempo, com operações de curto prazo, que são de 1 a 365 dias. Mas a gente também cuida de operações de longo prazo, até 10 anos, que são licitações de governo, que são muito complicadas. Entra governo, sai governo. E aí as coisas vão mudando no decorrer do tempo. Tem que falar com o encarroçador, com o cliente. É muito interessante, é muito legal. Eu já participei de várias reuniões sobre o assunto. Essas são 100% em espanhol, porque a maioria das nossas licitações são com o Chile, com a Colômbia. E é bem mais complicado, mas é muito legal. É um mundo à parte, assim, que você não tem noção quando você está na sala de aula. Realmente, você aprende bastante na sala de aula, mas é só no dia a dia que você vai notar. Tanto que quando eu estava no curso, eu achei que eu nunca fosse usar análise de balanço. Ah, pra quê? Não vou fazer nada disso, que besteira. Calhou que eu caí numa área financeira, onde eu tenho que fazer análise de balanço recorrente e não tenho o que fazer. Então, aí você corre atrás, mas é muito bacana, é muito legal. Ai, que delícia, que bom, Má. Isa, no seu caso, questão de cultura, que era uma coisa que eu acho que vale a pena a gente falar um pouco, né? Se vocês perceberam, gente, a Má trabalha, como ela trabalha muito mais na parte de clientes automotivos,
né? Então, o mundo da Marcela e o mundo da Isadora são dois mundos diferentes. E a Isadora cuida de vendas também, né? Mais do que a Marcela. Então, quando você vê a tendência, né? Como é que cada uma está explicando, você vê. A Marcela trabalha na parte analítica, ela olha todos os números, ela confere. A Isa vai olhar as vendas, ela vai olhar outra coisa. As duas coisas usam comércio internacional, tá? Então, assim, quero só que vocês vejam que são áreas diferentes, mas as duas estão trabalhando com as coisas que a gente vê na sala de aula, tá? Isa, uma pergunta para você sobre cultura mesmo. Um pouco, a gente falou bastante também em sala de aula sobre as culturas diferentes, né? Aquilo que a gente vê muito de como é que cada país, né, usa da cultura para falar com a gente. Como você tem esses contatos com esses clientes todos? Você falou com uma francesa, né? Depois você fala com um americano. Tem diferença nisso? Tem sim. É muito maluco isso, mas antes de sentar aqui, logicamente eu estava trabalhando, eu estou no meu trabalho, e a gente sente essa divergência, às vezes, no momento de entrega e recebimento da informação. Existem países que eles te entregam a informação por inteiro em um único e-mail. Existem países que se você troca 100 e-mails e não é o suficiente. Então, às vezes é muito difícil você politizar isso. É uma tentativa, é um projeto de sucesso, um rápido processo que eu tive de sucesso aqui já, que foi fazer um retail policy para a parte produtiva, né? Tudo isso que a Marcela está falando é muito legal, você conectado, gente. Tudo que ela está falando são coisas que eu ouço, mas que eu não tomo conta, eu não tenho as mãos na massa, tá? E ao contrário do que acontece na empresa dela, que é uma multinacional, nós não exportamos 100% de produto pago, tá? A gente pede uma parte e você precisa pagar o resto. Ou você paga tudo de uma vez, né? Do tipo, a gente acusa que está tudo pronto, a gente manda uma metragem do produto finalizado e a gente pede pagamento, tá? Carta de crédito, acho que nós temos 2 clientes só que têm autorização em carta de crédito. Então, é um mundo diferente. Eu ouço tudo que ela está, né, onde é o know-how. Marcela, parabéns, você explica muito bem. Mas não é aonde eu domino. Mas a gente percebe isso. Nos documentos de exportação, existem muitos países, como a Marcela está falando, a gente tem inúmeras barreiras não tarifárias. A Argentina é uma delas, e a Colômbia está se tornando uma delas. Está ficando cada vez mais difícil, mais burocrático e mais moroso os processos documentais do que será importado por aquele país. Não é dinheiro que eles querem. Eles querem picuinha. Eu preciso da assinatura disso. Mas essa vírgula precisa constar. Então, naquele momento, em vez do cliente nos passar um documento que fala importador, pagante, entrega, Incoterm, entendeu? Enfim, data de entrega, data de pedido, observação, nos dar a atualização toda quinta-feira. Existem umas coisas meio assim. Tem gente que manda num documento só. Na hora que eu devolvo com o documento, é só ele falar, ok, tá tudo certo. Agora, existem outras culturas que ela manda um, manda outro, manda 3, manda 5. Parece que o negócio não... Então, existe, tá? A gente lida com esses problemas. A gente lida com problemas de... Coloca um pedido. Daqui a um tempo a pessoa fala, não quero mais. Entendeu? Então, de credibilidade, a gente começa a desenhar o mundo também na base da credibilidade. O quanto vale o pedido desse determinado cliente? Qual a credibilidade que ele tem no mercado? Qual a credibilidade de pagador dele? Qual a credibilidade que ele tem ao me pedir uma amostra? O quanto isso vai virar uma venda?
por que não está virando uma venda? Então, tem muitas coisas que a gente precisa estudar, ok? Onde essa pessoa está? Ela vende mais fitness? Ela vende mais fashion? Ela vende mais produtos de praia? E aí eu estou apresentando uma coisa... Será que eu estou tendo um conflito cultural? Climático? Então, a gente tem que estar olhando em volta o tempo todo para esses fatores. Entendi. Obrigada, Nossa, Isa. Isa, o que você falou é muito verdade, né? Do e-mail. Tem jeito que você manda um e-mail, só falta você desenhar e o cliente vai lá e não responde nada com nada. Aí você pede uma outra informação, ele manda outra coisa. Ou ele pede um documento que não existe em lugar nenhum. Aí você fica, meu Deus, como é que eu vou fazer ele entender isso? E às vezes a barreira linguística atrapalha mesmo, não tem como. Por mais que você esteja falando com ele em espanhol ou em inglês, às vezes no português você chegava e falava, olha, não tem como, não existe. E com esse negócio de são legislações diferentes, governos diferentes, o que para um país é viável, para a gente não é viável. Então é muito difícil fazer um cliente entender isso, falar assim, olha, mas não dá para fazer isso. Ele fala, como não? Aqui dá para fazer. Aí você fala, putz, mas perante ao Banco Central, aqui não dá. E aí, às vezes ele entende na boa, mas às vezes ele fica, ele tenta, e aí não tem como. A gente tem que procurar uma outra alternativa de solucionar um problema. Exato. Você na ponta financeira da solução do problema e eu na ponta da entrega, porque, gente, existem os problemas Espera um pouquinho que a gente está... Os problemas... Isa, caiu. Tava aqui olhando, filha, a Isa vai cair. Tá. Não tem muito jeito. Desculpa. Isa, agora voltou. Voltou, até onde vocês ouviram? A gente já viu bem o comecinho só, porque depois começou a ficar assim, foi indo embora. Você estava falando das pessoas, de como é que você fazia para conectar, e aí... Não sei se eu vou conseguir puxar esse fio da meada igual, mas o que eu quis dizer é que existe a Marcela nessa ponta de segurar esse laço com o cliente na ponta financeira e eu segurar esse laço em equilibrar o sonho da empresa, da estilista, da designer, do que for, a uma realidade. Primeiro, que o país dela aceite. Porque às vezes o país fala assim, não, mas eu aceito 5% de elastano. Mais que 5% não aceito. Isso é uma barreira não tarifária, né? Então, a gente precisa adequar a nossa produção da cliente, a possibilidade comercial que a gente tem para entrega. Então, existem várias coisas que a gente vai equilibrando ao longo do caminho, né? Nossa, mas eu não tenho esse fio, tá em falta no mercado. Mas eu não consigo tingir essa mistura de fio com essa mistura. Como que a gente vai fazer? Então, ela tentando uma estratégia numa ponta financeira e eu tentando uma estratégia numa ponta comercial. E agora, existem o tempo inteiro conflito nas duas pontas. Às vezes, o pessoal de vendas, difícil. Desculpa te cortar, Isa. Às vezes o pessoal de vendas quer faturar que nem maluco e a gente fala, mas não tem como, ele não tem crédito, não dá. Não, mas tem que faturar, porque o cliente pediu, porque tem que faturar. E a gente fala, não vai rolar. E sempre tem esses problemas, especialmente final de mês, que todo mundo quer vender, o cliente quer tal veículo, precisa de tal peça, e aí todo mundo tem que correr atrás, porque o objetivo não é de vendas e não é da parte financeira. A gente está tentando fazer o objetivo do produto, no meu caso, né, da Mercedes-Benz, chegar até o cliente, para trazer os recursos financeiros para a empresa, que é para isso que está todo mundo trabalhando, né?
Mas é muito engraçado ver esse outro lado. Dentro das organizações, é isso que eu gosto muito, né, de ver, porque a gente observa em todas as organizações essa discussão sempre, que é do financeiro com vendas, né? Porque vendas precisa sair correndo, né? E o financeiro precisa puxar e falar, pera, calma, não exagera, vamos devagar, né? E aí você vai tendo essa negociação entre as áreas, né? Falando, pera um pouquinho, ó, dá para esticar mais esse cliente aqui, esse aqui não dá, agora vamos para lá, agora vamos para cá, né? E isso, como vocês estão vendo elas falarem, independe do produto. A gente está falando de 2 produtos completamente diferentes, mas a relação das áreas dentro das organizações são as mesmas, né? A relação de uma área de vendas buscando uma área financeira, e ainda que, assim, a Marcela trabalha numa área financeira que tem contato com a área de vendas, porque tem algumas empresas em que isso realmente fica muito, muito separado. E aí a briga é maior ainda, porque uma não ouve o que está acontecendo com a outra, né? Então, cabe a gente, enquanto profissionais que estão observando isso, de falar, opa, peraí, né? Essas áreas, elas precisam se conversar de alguma maneira. Se ninguém se conversa hoje, eu vou ser a pessoa que vai fazer conversar, né? Eu vou ser a pessoa que vai mostrar alguma coisa diferente. Vou sentar lá e vai falar, peraí, né? O que a gente está fazendo aí na área financeira? Então, você vê, a Isa já ouviu que tem carta de crédito com 2 clientes, ela já ouviu o que está acontecendo, né? A Marcela já sabe quais são os clientes que dão problema, quais aqueles que ela tem que esticar o pagamento, quais aqueles que ela não tem que esticar o pagamento. E isso faz parte daquilo que a gente desenvolve com vocês o tempo todo, né? Que é vocês olharem para o todo, né? Não olharem só no pedacinho de vocês. Que eu acho que isso é muito bacana, né? E aí, pessoal, eu fico aqui perguntando e não dou oportunidade para vocês, desculpa. Perguntem, gente, perguntem. Tem bastante gente de RI que eu tô vendo, que eu tô com saudade, tô olhando todo mundo aqui. O meu gerente, gente, ele é super jovem e ele é formado em RI. Olha, que bacana! Ele é que mais super vocês jovem, gostariam? formado em RI. A gente tem várias discussões políticas, econômicas, comerciais. E assim, no caso ali com a Marcela, estou tão distante do prospecto no começo do mês, o que a gente consegue para aquele mês, porque a gente também tem uma limitação produtiva. A gente divide máquina com o nacional, né? Então, enfim, a gente não tem o tamanho da Mercedes-Benz. Ó, meninas, a Gabriela está perguntando: o que fazer quando o exportador não quer esperar a emissão do certificado de origem para enviar a remessa e o pagamento já foi efetuado? Tá, você está importando aqui, é isso, né? Não, peraí. É isso mesmo. Gabi, 2 coisas. Se você foi uma importação e está vindo de navio, não, o documento não vem mesmo com a carga. Então, não existe problema nenhum na carga sair de navio sem um registro de certificado de origem. Porque esse certificado, ele vai contar mais para você do que para o desembaraço nacional da pessoa. Então, é natural que, se é via marítimo, você receba esse documento via correio, tá? Um conselho operacional para você: usem FedEx. FedEx tem um sistema de entrega em 2 dias, tá? Internacional, é bem legal. É só você colocar lá, é lógico que é um pouco mais caro, mas é só colocar lá. Aí. Aqui, ó, também, a Isabel Marques está perguntando, qual que é a parte mais divertida no trabalho de vocês, que vocês mais gostam? Má? Olha, tem 2 partes, assim, que eu vou separar, que é da parte de relacionamento, né, com os meus colegas, que eu posso, assim, por mim, eu sempre me dei muito bem, porque eu trabalho numa área que tem 4 mulheres. Então, minha gerente é mulher e tem mais 3 outras analistas que trabalham comigo. Como eu sou a mais nova, e até pouco eu era estagiária, elas sempre me trataram como se fosse a caçulinha, sabe? Então, lá
eu adoro trabalhar com elas, é super divertido, a gente conversa, a gente se diverte. No meu aniversário e no delas, a gente sempre faz uma surpresa, arruma a mesa. Eu me sinto realmente acolhida. É isso que eu mais gosto de trabalhar, onde eu trabalho. Da parte mais técnica, o que eu mais gosto é poder falar com os clientes. Então, assim, nem por e-mail, por Skype, por ligação, é muito interessante, que parece que quando a gente está em aula, que falar com outros países, entrar em contato com gente de fora, é um mundo muito longe. Parece que, assim, a Marcela, aluna, nunca vai conseguir falar com uma pessoa que trabalha numa multinacional, sei lá, de Paris. E hoje em dia a Marcela profissional consegue. Mas é muito. Quando você está estudando, parece um negócio irrisório, que não vai acontecer nunca. Mas essa parte é incrível. E toda vez que eu preciso falar com alguém, eu acho muito bacana, tem alguma reunião. Lógico que são desafios, né? Como eu falei, quando tem reunião, geralmente em espanhol, são várias pessoas de vários locais diferentes, o áudio é ruim, é difícil entender, então assim, você sofre um pouco. Chega no final da reunião, às vezes eu tenho que fazer a ata da reunião e falo, meu Deus do céu, alguém anotou alguma coisa? Porque eu não entendi nada. Acontece, mas assim, é divertido, depois vira história para contar. Já tive reuniões assim, onde que era um processo de término de contrato com o cliente por falta de pagamento, por falta de comunicação. E onde a minha gerente falou assim para mim, eu vou com você, fica tranquila. Então, tudo bem, né? Chegou 5 minutos antes, então eu tô super enrolada, vai você sozinha. Aí eu cheguei na sala da reunião, sem nem saber direito o que era, só com o gerente na sala e eu ali, tipo, meu Deus. E o pior, e o que eu descobri com essa reunião foi assim, por mais que eu soubesse do que eu tava falando, como eu tava assustada, tava com uma cara de nervosa, ninguém tinha certeza se eu tava falando a coisa certa. Eu devia estar com aquela cara de ponto de interrogação. Então, assim, de duas uma, meu conselho. Ou você pega e fala firme, é realmente isso, eu acredito nisso e tá certo. Ou você fala, olha, eu preciso verificar com a minha gerente, eu preciso verificar o processo melhor. Porque se você falar com uma cara de dúvida, as pessoas ficam, putz, será que dá para confiar nela ou não? Boa, Má, boa. E você, Isa, qual que é a parte mais divertida ali do seu trabalho? Qual que é a parte que você mais gosta? Você me apertou agora, hein? Me apertou sem me abraçar, porque eu considero que aqui eu lido com muitas facetas, né? Cara, eu vejo sonhos antes deles chegarem ao mercado. Eu sei o que está chegando por aí. Então, eu vejo a escolha das cores, o desenvolvimento de novos tecidos. Eu gosto disso, né? De transmitir isso. A hora que a pessoa chega para ela, ela fala assim: cara, ficou perfeito, muito obrigada. Né? Eu já ia aqui, a gente faz 12, 15, 20 tentativas para conseguir entregar. E eu tô ali no meio do caminho. Aí você fala: acho que eu gosto mais desse, eu vou mandar esse para cliente. Esse está mais bonito. Eu gosto disso, mas eu gosto dessa troca que eu tenho com outro país também, dessa troca humana e pessoal, e essa conexão de confiança e credibilidade que vai se formando ao longo do tempo, à medida que você vai entrando em contato com essas pessoas, você vai fortalecendo essa linha comercial, né? Isso é muito bacana, né? Isso é muito legal. Eu sou suspeita, né? Porque eu também sempre fiz essas coisas, então eu também gosto de ouvir. Que mais, meninas? Que mais, ou meninos? Que eu sei que os meninos estão aqui. O Jorge falou da área de Custom Service, né? Que é uma área que as empresas têm também feito sempre, né? Que acaba pegando os processos também. É uma área bem bacana, né, Jorge? Que faz com que a gente aprenda muito sobre todas as áreas dentro das organizações. É uma área legal de se trabalhar também, que é isso que ele está falando. Que mais? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu só ver aqui que mais.
meu avião continua atrapalhando as coisas. Lembra nas nossas aulas? Passa o avião. Aqui a Marcela não chegou a pegar isso porque ela não pegou as aulas online. Mas toda vez que eu dava aula, o avião passava e cobria todo mundo falando, daqui a pouco sumia, assim, a minha voz, tudo, vinha só o avião. Agora. Olha lá, o Jorge está passando. Muito bom, é muito bacana, Jorge. Essa é uma área interessante também, a gente também tinha falado um pouco sobre isso, tanto para RI quanto para comércio internacional, porque você consegue entender um pouco do como é que funciona a empresa como um todo, né? Deixa eu ver. Helena, você tem mais alguma coisa também que você queira falar com as meninas? Foi, acho que não, Ale, só agradecer mesmo. Foi muito legal ouvir, ver vocês e ver vocês tão bem inseridas, né? Dá para ver nas falas de vocês a empolgação e a satisfação que vocês duas têm, né? Cada uma na sua empresa, na sua área, no seu trabalho. Então é muito gratificante saber que vocês aproveitaram essa formação, né? Tiraram tudo de melhor que vocês puderam e agora estão aí construindo uma belíssima carreira. Então, só agradecer mesmo por vocês terem se disponibilizado a ter essa conversa com a gente, que foi muito legal para todo mundo que assistiu. É importante para as duas áreas, né? RI e Comércio Internacional, a gente tem alunos dos dois cursos aqui. Então, mostrar caminhos, né? Mostrar possibilidades, eu acho que esse é o intuito dessas conversas que a gente está fazendo. Então, parabéns pelo sucesso de vocês, pela carreira que vocês estão construindo e muito sucesso sempre. Obrigada, viu? Queria agradecer demais vocês. Eu tenho realmente um carinho especial, né, por vocês sabem disso. Foram turmas que eu gostei muito de trabalhar. Tem um monte de gente aqui também que está assistindo, que eu estou morrendo de saudade de ver. Então, estou vendo o Henry, o Luan, o Lucas, a Bia, que são pessoas também que eu tive, né, os meus alunos que eu tive bastante contato na sala de aula. E é muito gostoso ouvir vocês falando, o Ronaldo, saudades, Ronaldo. Ouvindo vocês falar muito do trabalho de vocês e do quanto vocês gostam disso que vocês estão fazendo. Muito obrigada por dividirem isso com a gente, por mostrarem, né, o quanto isso é gostoso e o quanto a gente, se esforçando naquilo que a gente gosta de verdade, a gente alcança potenciais muito melhores, coisas que a gente nem tinha pensado, né? Então, a Marcela e a Isadora falaram. A Isadora aluna e a Marcela aluna nunca pensaram que eu chegar onde estão chegando, né? E vão chegar muito mais longe ainda, tá? Tem um potencial, ainda muito maior. Muito obrigada mesmo, viu? E obrigada a todos pela participação. Ale, muito obrigada, Helena, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz e honrada de passar do papel de aluna a profissional de referência. É um marco na nossa vida. E se eu pudesse dar um conselho a quem está estudando, estudem e conversem muito entre si sobre política comercial, geopolítica, política comercial econômica, porque isso é mais palpável no mundo do comércio internacional do que vocês possam imaginar. Assistam os trânsitos comerciais do mundo, os trânsitos políticos, econômicos, os conflitos, os não conflitos, as alianças. Isso faz toda a diferença. Eu fiquei imensamente agradecida. Um beijo no coração de vocês. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai precisar de um estagiário por aqui. Ai, que delícia! Muito bom. Bom, meninas, muito obrigada, Lê, muito obrigada, Helena. Eu fiquei muito feliz, de verdade, de ter sido considerada, né, uma profissional capaz para estar vindo aqui falando um pouquinho da minha história. Tem uma coisa assim, quando você está estudando, dá muito medo. Você não sabe quando você vai conseguir um estágio, você não sabe se depois do estágio você vai conseguir ser efetivada, você não sabe se é isso mesmo que você quer. Eu passei os 2 primeiros anos do curso na dúvida. É isso mesmo que eu quero? Não é? Com esse diploma, o que eu posso fazer? Será que não é muito restrito? Dá muito medo. Você não sabe se vai dar tudo certo ou não, mas a única forma de você saber é você continuando, estudando, buscando oportunidades,
eu acho sendo uma pessoa agradável, né? Com todo mundo, com todas as pessoas. E conversa com o professor aqui, conversa com o professor ali, procura uma palestra. Quem sabe às vezes você não é lembrado e pode usar isso numa entrevista. Então, eu só posso agradecer a todos, especialmente a Lei, que me acompanhou durante muito tempo. E para mim é uma das melhores professoras que eu já tive, tenho um carinho enorme. E tô morrendo de saudades. Ai, eu também. Obrigada, viu? Muito obrigada, pessoal. Obrigada por vocês. Bom descanso, boa aula para todo mundo que vai ter aula agora. E meninas, para vocês, bom descanso, né? Porque também tá todo mundo trabalhando e cansadas aí. Gente, só para Obrigada, não esquecer de fazer a inscrição nessa palestra lá no Simpla, o link tá aí. É por lá que vocês vão receber o certificado no e-mail que vocês cadastrarem ou direto na área de inscrição do Simpla, tá? Então, para quem assistiu a palestra e quer o certificado para as horas complementares, tem que fazer a inscrição aí no link, tá bom? Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, tchau, tchau.